Beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar o dimensionamento do volume de concreto e toda a distribuição e da distância entre coluna e profundidade de broca desse muro, né, que eu vou construir. Então eu vou por partes. A primeira opção, o primeiro estudo que eu fiz foi esse. Eu tenho o lote 11,5 por 40. Essa linha aqui é a divisa do lado esquerdo. E do lado direito eu tenho essa situação que eu cheguei aqui no primeiro estudo. Então vamos lá. Então, pessoal, aqui eu tenho a guia da calçada, é esse ponto aqui. E se eu levar esse ponto nivelado, eu chego no desnível final aqui. E aí eu tenho um outro nível, que é a divisa. O terreno do lado, ele é mais alto. E essa linha verde. Então aqui no fundo eu não poderia executar o muro na mesma altura que na frente, senão quem tiver na divisa vai ter um muro muito baixo aqui. Então a ideia é fazer o muro crescente. E foi o que eu fiz aqui, o primeiro estudo aqui. Ainda sem brocas e colunas. Dessa forma, eu consegui chegar com uma altura inicial aqui de 2,40 m para quem está na calçada, e aqui para quem está acima da linha verde, que é, ou seja, no terreno do lado, daqui para cima eu consegui uma altura de 2,20 m. Então eu cheguei nessa distribuição, nesses degraus, sendo que cada quadradinho desse é um tijolo com a altura de massa já. Então aqui considerei 1,5 centímetro de massa com o tijolo, 14 com 1,5, 15,5, que é essa medida aqui do comprimento aqui dessa linha. Consegui determinar quantas fiadas vai em cada lance, de 2,5 metros entre coluna. Só que esse modelo tem um problema com relação à execução. Um problema assim de material, vamos dizer assim, né? Aqui eu estava trabalhando com formas de 2,5 metros. Forma de 2,5 metros, o que significa? Ou você compra uma tábua de 5 metros e corta, então já fica um trabalho a mais, ou você compra uma tábua de 3 metros e perde 50 centímetros, que aí já é desperdício de material. Mas dessa forma a maneira mais fácil de executar com relação à escavação. Porque se eu deixar, vou isolar aqui o terreno de novo. Então o que eu teria? Eu teria que, por exemplo, aqui nessa forma, nesse lanche de 2,5 metros, aqui eu teria que fazer uma parte de baixo dela de forma, só que daí eu teria que cortar o lote, esse pedacinho aqui. Eu teria que enterrar esse pedaço da forma, só esse pedacinho. A próxima eu teria que fazer nivelado, fazer um cortinho aqui bem pequeno, e assim sucessivamente. Então dessa forma meu corte é bem pequeno. Eu falo corte com relação a quanto que vai enterrar a forma. Essa primeira ideia é muito pouquinho, né? Alguma situação aqui, por exemplo, ó, que você vai enterrar praticamente metade dela. Enfim, aí você vai seguindo a declividade, a inclinação do lote a cada 2,5 metros. Com esse modelo eu consegui calcular já tudo direitinho, a área de alvenaria, tudo para orçamento. Só que eu resolvi aprimorar esse modelo, tá? Para melhorar a execução, né, para ser algo mais prático. Então, pessoal, eu cheguei nisso aqui. O que está acontecendo aqui? Aqui eu renderizei no Revit para ilustrar um 3D como que é o terreno.
como que é o muro. Aqui eu tenho todo o quantitativo, tá? Eu vou ter que fazer alguma correção aqui nas quantidades, mas isso não interessa no momento. O que interessa é a metodologia de como eu determinei todas essas distâncias aqui entre coluna, a distância, a profundidade de broca e número de fiado de tijolo, né, de assentamento de alvenaria. Então só por isso esse vídeo já vale a sua inscrição no canal e já vale compartilhar e dar o like aí pra gente continuar nosso trabalho com uma motivação a mais, né? E é de graça, né? Eu costumo dizer que você se inscreve, você não é cobrado por isso financeiramente, mas você ganha muita coisa em troca, que é no caso informação. Então eu cheguei nesse modelo aqui. Aqui eu tenho uma metodologia mais simples para a execução do baldrame. Nesse caso aqui o problema maior é baldrame. Deixa eu só isolar aqui o muro para eu mostrar aqui o que eu estou falando. Aqui eu não tenho a linha do terreno, mas ela está trabalhando certinho aqui no baldrame. Então o que eu fiz? Ao invés de fazer a cada 2,5 metros, eu estou trabalhando a cada 5 metros, entre 5 metros nivelado, né? Então eu tenho um lance maior, né? Eu tenho 3 colunas, de 3 em 3 colunas o baldrame vai estar nivelado. Então isso facilita muito a execução. Você escava um pouco mais, porém você deixa montado, né, um lance maior. E com relação à compra de material, uma tábua de 5 metros você não precisa cortar nada, é só você comprar ela e fazer a caixaria. Quando eu estiver fazendo lá no terreno, vou filmar também, explicar de novo essa situação. Pessoal, aqui é um muro de divisa, né? O muro da frente, o muro da divisa, na lateral e no fundo. Aí eu fiz os espaçamentos por igual e cheguei nesse padrão aqui. Aonde a alvenaria deu uma altura maior de 3,25 m, eu adotei brocas de 3 metros. Aqui na frente, onde a alvenaria vai ter 2,24 m, eu já coloquei broca de 2,20 m. Então eu fui modulando certinho de acordo com cada lance de alvenaria. E aqui, se eu colocar, deixa eu levar o terreno lá para vocês, que é melhor, né? Para ver como que ficou agora, aonde vai cortar, aonde vai ter escavação. Então aqui a gente tem nossa forma de 5 metros em azul, e aqui é o terreno. Então aqui eu vou ter que fazer um enchimento com forma, e aí da metade para trás eu vou escavar, para essa forma trabalhar de modo nivelado. Então eu tenho até essas medidas aqui. Agora eu não preciso disso. O que eu preciso, a hora que eu estiver lá no terreno, eu preciso trabalhar com ela, sair nivelado aqui, e daí automaticamente, a próxima que eu for nivelar, eu já vou chegar nessas alturas aqui, até o final antes do barranco de 50 centímetros. A do barranco vai trabalhar num nível maior, mais alto. Então vocês podem ver que deu uma área maior de corte, né, do baldrame, deu uma escavaçãozinha maior, que é essa linha entre a linha marrom e a azul, que é a base da forma. Nada que impeça a execução, pelo contrário, isso aqui está facilitando a minha execução. Teve um lance aqui que eu coloquei 7,5 metros, ficou um pouco maior, para facilitar a execução também. Então com isso, com esse quantitativo, essa distribuição, de acordo com a topografia do terreno, eu elaborei esse quantitativo, todos esses comprimentos de barra, todas as colunas, tudo em função desse estudo aqui e da altura de cada lance de alvenaria,
para facilitar a compra, já vou comprar na medida, né, para não ter que ficar cortando, tal. E daí eu consegui fazer o quantitativo. Aqui no caso, o diâmetro não é de coluna, é de broca. Deixa eu alterar aqui. Brocas de 20. Opa. De 20 centímetros de diâmetro. Aí como que eu calculei os volumes de concreto separadamente? Primeira coisa que eu fiz foi separar por camada. Então aqui a gente tem, opa, deixa eu só tirar daqui, tá. O AutoCAD ele tem uma série de possibilidades, são infinitas, né? No meu caso eu criei camadas, uma camada para coluna, quantidade de concreto, outro para broca, quantidade de concreto, e outro para baldrame. Então, para mim calcular de modo isolado, eu pego simplesmente, que nem eu vou calcular a quantidade de metro cúbico de concreto para as colunas. Então, eu seleciono qualquer uma delas e isolo. Então, ficaram só as colunas. Aí, eu uso o comando de propriedade de massa, prop mass, uma coisa assim, prop mass, o meu está em português. Aí eu simplesmente seleciono todos os objetos e dou Enter. Aí eu tenho aqui um volume de concreto de 1,5 metros cúbicos. 1,5 metro de concreto, né? Isso aqui é um valor exato, né? Pode ter alguma variação na hora da execução. Mas se você considerar tamanhos padrões, por exemplo, no meu caso aqui, eu considerei a largura do tijolo de 11,5 por 20. Que é o que o pedreiro vai fazer lá, que normalmente é feito. Então, se você manter esse padrão, você chega num valor bem próximo de quantidade, né? Então, aqui eu tinha colocado de coluna 1,6, né? Eu aproximei um pouco para cima para ter uma margem, certo? Então, agora o que eu vou calcular? Se eu já calculei de coluna, calculei não, né? Eu já tirei a informação do AutoCAD. Agora eu vou habilitar as brocas, vou para a camada de broca e vou desabilitar as colunas. Pronto. Dessa forma, eu selecionando tudo e dando o comando de propriedade de massa, seleciona de novo, eu tenho 1,98 metro cúbico de volume, ou seja, 2 metros cúbicos. Então eu coloquei aqui, porque de concreto de broca, volume concretos, onde é que tá? De broca 2 metros cúbicos. Até coloquei um valor exato, pode colocar um pouquinho a mais se quiser. Aí vai de cada um aí, né, com a metodologia de cada um. E daí ficou o baldrame para eu calcular. O baldrame está ali. Então eu vou para a camada de baldrame e isolo. Aí eu mesmo comando propriedade de massa, seleciona, aí eu chego, em 2,37 metro cúbico de volume. Aí eu fiz uma aproximação ali e eu coloquei no meu baldrame volume baldrame 2,4. Então, e o comando que eu tinha dado lá, deixa eu ver quanto que era. Próprio mesh de novo, vamos ver, peraí. Eu joguei 2,4. Então é isso. Então, com base nisso, eu consegui determinar a quantidade exata de concreto para a minha obra, né? No caso aqui, esse muro de 63 metros de extensão. Além disso, eu consegui determinar a altura da alvenaria, quantidade de fiada e o degrau que vai ficar.
Então, para o meu pedreiro, eu vou chegar e mostrar isso aqui para ele. Deixa eu só desabilitar isso aqui. O que eu vou mostrar para o meu pedreiro? Eu falo, ó, entre a coluna 1 e 2, você vai erguer exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fiadas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai assentar 13 fiadas. Na próxima, 14. E assim vai. Algum lugar, por exemplo aqui, o degrau está no baldrame. Então, precisa ver certinho quantas fiadas vão de alvenaria. Nesse caso aqui, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. A anterior, deixa eu dar uma olhada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, o que é interessante, na anterior ela era mais baixa, só que ela tinha uma fiada a mais. Porém, aqui eu subi no baldrame. Como eu subi no baldrame, diminuiu uma fiada. Então, isso aqui eu consigo falar direitinho para ele em função da altura do tijolo e da altura de massa entre os tijolos, tá? Por isso que eu fiz esse estudo aqui, para ver quantas fiadas vai em cada lance. Então, é uma metodologia rápida. Você precisa ter os pontos de nível a cada 2,5 metros, que é a distância máxima aí entre brocas. No caso de um terreno em aclive, né? E o muro da frente é tranquilo, porque ele trabalha nivelado. O muro do fundo também. A maior altura do meu muro é essa, de 3,25 metros. Com base nos volumes de material, eu consegui fazer esse projetinho aqui. Deixa eu só desabilitar essa camada aqui. Eu elaborei esse projetinho aqui para fazer o valor dos materiais e orçar a mão de obra. Inclusive, eu coloquei as alturas aqui de todas as colunas e todas as brocas. Então, por exemplo, aonde chegou 3,20 metros de coluna, 3 metros de broca. E o diâmetro de 20. Como o muro não vai ter nenhuma carga, é suficiente esse diâmetro. Agora, se fosse apoiar a laje, alguma coisa, aí teria que trabalhar com um diâmetro de 25. Tem uma série de cálculos para isso. Mas, para o momento, eu consegui fazer um resumo aqui de todo o quantitativo de concreto, tá? É uma metodologia diferente, não é todo mundo que faz assim. Pode fazer na calculadora que bate direitinho. Eu vou fazer uma só aqui para vocês verem. Vou fazer o baldrame. Bom, eu cheguei pelo AutoCAD e o meu baldrame, volume concreto do baldrame, cheguei 2,4. Se eu fizer a minha conta aqui, a minha caixa tem 0,25 de altura por 0,15 interno de largura por 63 metros. Bom, eu pela calculadora eu cheguei 2,36. O AutoCAD eu cheguei no mesmo valor e eu arredondei para 2,4. Para o baldrame sai direto. Agora, e para as brocas? E para as colunas? Fazer individualmente? Faz também. Agora, você modelando direitinho, para quem tem o conhecimento do AutoCAD, já é meio caminho andado, porque você já vai sair com um projetinho. Depois você pode reunir dessa forma aqui, planificar ele, e você já sai com as quantidades exatas. Então, pessoal, esse vídeo aqui é uma dica, né? O método que eu desenvolvi aqui para quantificar o material e a paginação desse muro, né? De 40 metros, de 63 metros, né? 11,5 por 40. E então é um método que eu estou utilizando. É mais uma dica aí para o pessoal da construção civil. Se você chegou até aqui, eu peço que se inscreva no canal se não se inscreveu ainda. E vamos ter continuidade desse serviço agora na prática lá, para conciliar o projeto, ver a aplicação desse projeto lá no canteiro, para ver se realmente vai chegar nesse padrão aqui que a gente estabeleceu, partindo lá do levantamento do nível, né, como se fosse um levantamento topográfico. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.